preciso entregar isso rápido, então hoje não tem intro. Boa tarde, eu sou Henrique Figueiredo e eu vou falar sobre as funcionalidades 11 e 12. Bom, na funcionalidade 11, a gente começa recebendo os arquivos. Uma coisa legal de dizer é que a gente abre o arquivo de índice apenas para validar a existência dele, mas não usa para busca. Para eficiência, a gente carrega os dados de arquivo de pessoa sequencialmente e coloca em ID usuário, como estrutura auxiliar. A gente ordena então esse vetor pelo ID utilizando o QSort para conseguir fazer busca na RAM mais rápida. A gente cria o grafo na função criar grafo. Depois de ler o arquivo de relacionamento para a memória, a gente chama a função inserir vértices, que inicializa cada vértice e chama a função inserir aresta ordenada para ordenar. Então, ela percorre o vetor de relacionamentos sequencialmente. E para cada relacionamento, a gente usa busca binária no vetor ID usuário para recuperar o nome da pessoa seguida. Se o ID não for encontrado, a gente ignora e vai para o próximo. Se a gente achar, a gente aloca a aresta e usa a função ordenar aresta, que vai percorrer a lista encadeada do vértice e inserir o novo item na posição correta, mantendo sempre a ordenação por nome e por data. Depois de montar tudo, a gente aplica um último QSort no vetor de vértices. Para imprimir, a gente percorre o vetor linearmente. Se o vértice tiver aresta, a gente itera sobre a lista encadeada formatando a saída, tratando os campos nulos com a string de, entre aspas, nulo, e insere as quebras de linha pedidas pela documentação. Agora na funcionalidade 12, o objetivo é criar um grafo transposto. A gente pega a função criar grafo já utilizada na função 11 e para montar o grafo original na memória. Depois, a gente usa a função transpor grafo para alocar uma nova estrutura de grafo e copiar o nome dos vértices, inicializando as listas de adjacência como nulas. A questão dessa funcionalidade é o loop que percorre todos os vértices do grafo original. Para cada uma das arestas que vai de um vértice de origem para um destino, a gente inverte o sentido. A gente então usa uma busca binária pelo nome função busca, nome usuário, para descobrir qual é o índice do vértice de destino no novo grafo. Com esse índice em mãos, então, a gente chama a função inserir aresta transposta, que aloca a nova aresta invertida e, de novo, garante que ela seja inserida de forma ordenada na lista. Por fim, a gente fala um pouco sobre o gerenciamento de memória, que, como a gente usa muito alocação dinâmica, no final de cada execução, a gente utiliza a função liberar grafo para liberar essa memória utilizada. Ela percorre cada vértice, desaloca nó por nó das listas encadeadas de aresta e, no fim, libera o vetor de vértice e a estrutura do grafo, garantindo que não haja vazamento nenhum de memória. O gráfico transposto é então imprimido usando a mesma lógica da funcionalidade 11. Oi, meu nome é Pedro Camilo Gonzaga e eu vou falar sobre as funcionalidades 13 e 14 do trabalho 2GD3. A funcionalidade 13 busca os menores caminhos até uma determinada celebridade. Primeiramente, eu abro o arquivo de índice apenas para verificar se ele existe. Depois, eu fecho esse arquivo porque ele não vai ser utilizado diretamente, já que o programa trabalha com um índice de ID e usuário, o que torna mais eficiente a criação do grafo, na funcionalidade 11. Depois disso, eu crio o grafo principal, usando os arquivos de pessoas e de seguidores, e também crio o grafo transposto. O grafo transposto é necessário porque ele inverte o sentido das arestas, e isso facilita calcular os caminhos até a celebridade partindo dela. Com o grafo transposto criado, eu faço uma busca binária pelo nome de usuário da celebridade na lista de vértices. Caso essa celebridade não seja encontrada, a busca vai retornar -1. O programa imprime falha na execução da funcionalidade e a execução é encerrada, não sendo encontrada. Se a celebridade for encontrada, eu vou chamar a função menor caminho, passando o grafo transposto e o índice da celebridade. Essa função é responsável por calcular o menor caminho de todos os usuários até a celebridade. A função menor caminho vai utilizar uma busca em largura, que é a BFS, e para isso ela cria uma fila de vértices. Inicializa a distância da celebridade como 0 e começa a percorrer o grafo a partir dela. Durante a busca para cada vértice, o algoritmo percorre suas arestas e verifica se o vértice adjacente ainda não foi visitado e se o usuário ainda segue aquela pessoa, ou seja, se a data de parada de seguir é nula ainda. Se essas condições são satisfeitas, a distância é atualizada e o antecessor do vértice é armazenado, permitindo reconstruir o caminho depois. Depois que todos os menores caminhos são calculados, a função imprime menor caminho é chamada. Essa função percorre todos os vértices do grafo transposto.
E para aqueles que possuem distância válida, reconstrói o caminho até a celebridade usando os antecessores. Durante essa reconstrução, eu vou buscar o vértice correspondente no grafo normal, porque no grafo normal que o antecessor representa uma aresta desse vértice, e dessa forma eu consigo recuperar corretamente as informações das arestas, como as datas e o grau de amizade. Durante a impressão, o programa mostra quem seguiu quem, a data em que começou a seguir, a data que parou de seguir. A data que parou de seguir vai ser sempre nula, porque se parou de seguir não vai ser o menor caminho. E também o grau de amizade. Após imprimir o caminho de cada usuário, é pulada uma linha para separar as saídas. Finalizada a funcionalidade 3, a gente libera toda a memória que foi alocada. Agora a funcionalidade 14. O objetivo é descobrir se uma fofoca consegue retornar para a pessoa que a iniciou. Então, se existe um ciclo no gráfico e vai ser o menor caminho, por causa que eu vou fazer uma busca em largura. Assim como na funcionalidade anterior, o programa começa verificando a existência do arquivo de índice e criando o grafo, só que não precisa do grafo transposto agora. Em seguida, é feita uma busca binária para localizar o usuário que gerou a fofoca. Caso o usuário não seja encontrado, o programa imprime uma falha na execução da funcionalidade e encerra. Se o usuário for encontrado, a função fofoca chegou à chamada. Dentro dessa função, o programa calcula os melhores caminhos até o usuário que gerou a fofoca, novamente usando a função menor caminho baseada em busca em largura, só que agora para o grafo normal. Após isso, o algoritmo percorre todos os vértices alcançáveis e verifica se algum deles possui uma aresta que aponta de volta para o usuário que iniciou a fofoca. Se isso acontecer, significa que foi formado um ciclo e, portanto, a fofoca retornou. Nesse caso, o programa vai imprimir o tamanho do menor ciclo encontrado e encerrar a execução, sendo que vai encontrar o primeiro vértice, que vai ter a fofoca que retornou, e imprimir o menor ciclo dele. Caso nenhum vértice consiga apontar de volta para o usuário inicial, o programa imprime que a fofoca não retornou. Dá 10, por favor.